A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da palavra de Deus no livro de Salmo, de número 74. Hoje eu estou encerrando esse salmo. Eu já falei em um áudio o momento histórico, o pano de fundo aí histórico do que envolveu esse salmo. A grande derrubada do templo, os babilônicos entrando ali em 587 por Nabucodonosor II e destruiu todo o templo. E agora o salmista está aqui se lamentando e sem entender por que tudo isso aconteceu. Se você não ouviu o salmo, o estudo anterior, te convido a entrar aqui no nosso canal do YouTube, playlist Livro de Salmos, e você vai colocar na parte um, Salmo de número 74, parte um. Hoje, então, eu encerro aqui o livro, esse Salmo de 74. Eu quero te convidar a olhar na tela e conferir a leitura. Nós vamos ler o Salmo de número 74 na nova tradução na linguagem de hoje. E eu quero antes agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite. Então vamos à leitura. Ó Deus, por que nos abandonastes para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra-te do teu povo, que há tanto tempo escolhestes para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente. Lembra do monte Sião, onde moraste. Vem e anda sobre estas ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores cortando árvores com seus machados. Com seus machados de marretas, destruíram todos os enfeites de madeira. Arrasaram e incendiaram o teu templo. Profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente. Queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos, não há mais profetas, e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Deus, tens sido nosso rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com o teu grande poder, dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagastes as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secastes grandes rios. Criastes o dia e a noite, puseste o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcastes os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueça os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Queridos, esse salmo é mais um salmo de Asaf. Eu já ouvi alguns comentaristas dizer que não é do próprio Asaf, mas dos filhos de Asaf. O detalhe é que do Salmo 73 ao 84, nós estamos comentando o livro 3, vai ser tudo de Asaf ou dos filhos dele. Mas a minha Bíblia fala aqui que é um salmo de Asaf, o mesmo que escreveu o Salmo 73. Ele está diante de um grande lamento. Ele está triste, angustiado e sem entender por que o povo
Deus, aliás, permitiu que o povo estivesse nessa situação. Qual é a situação? O templo foi destruído por Nabucodonosor II no ano de 587 a.C., 586, melhor dizendo, e ele foi destruído. Que templo é esse, pastor Eber? É o templo construído por Salomão, cerca de 400 anos antes. É só ouvir o áudio anterior. Então esse templo foi destruído e o salmista está simplesmente sem entender. E ele fala aqui, ó, no versículo de número 3: vem e anda sobre estas ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. Tudo aquilo que foi construído com amor, com carinho, com dedicação por Salomão, porque Asaf era um dos que cuidava do louvor, ele era um levita, era um dos responsáveis pelo coral. O coral, se eu não estou enganado, tinha 120 componentes, e ele estava ali adorando ao Senhor, e a presença de Deus caía naquele templo. Ele era daquela família dos Gersonitas, que era a família responsável pela ornamentação do templo. Cortinas, as toalhas, tudo que havia de cerimonial era da família dos Gersonitas. E Asaf era dessa família. Então eles zelavam pelo templo, eles tinham amor pelo templo. E a palavra do Senhor diz que os babilônicos entraram, a palavra do Senhor não, a história diz que os babilônicos em 586 a.C., liderado por Nabucodonosor II, destrói esse templo. E esse templo é destruído pelos inimigos. E o 3 ele fala: os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória, como se dissesse assim: agora quem manda aqui somos nós. Nós destruímos e esse território agora me pertence. E ele vem no 5: eles pareciam lenhadores cortando árvores com seus machados. Com seus machados e marretas destruíram todos os enfeites de madeira. Arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. E ele vem, queridos, no 10: ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? E ele vem no 11: por que fica de braços cruzados? Por que não quiseste nos ajudar? O salmista não está entendendo essa situação aqui. Tu não estás vendo não, Senhor, o que está acontecendo no teu tempo. Está zombando é o teu nome. É o teu nome que tem sido ridicularizado. Eles estão zombando da tua presença, porque o templo significa a presença de Deus. E muitos de nós temos esta sensação de abandono, que Deus não está olhando para nós, que Deus não está vendo a situação que está acontecendo. Porque existe sim profanação do nome do Senhor até os dias de hoje, principalmente esses comediantes que não têm temor de Deus. A primeira coisa que eles querem fazer em seus shows é zombar de Deus, é menosprezar a presença do Senhor, é falar dos cristãos, da Bíblia, da palavra de Deus. Agora Deus, ele vê tudo, irmãos. Nada passa desapercebido da presença e da vontade de Deus. Deus, ele vê todas as coisas. Ele contempla todas as coisas. Deus havia alertado sobre tudo isso que aconteceu aqui. Ele usou o profeta Ezequiel, usou o profeta Isaías, usou o profeta Jeremias, mas o povo simplesmente não deu ouvido à palavra de Deus. Não deu ouvido àquilo que Deus havia dito, e por isso o templo foi destruído, incluindo o Santo dos Santos, que era o local mais sagrado. A cidade de Jerusalém foi saqueada e muitos habitantes, para completar a destruição, para completar a calamidade,
foram levados para o exílio na Babilônia, chamado do cativeiro babilônico. Então foi um momento de grande tristeza e crise para o povo, que perdeu o seu centro espiritual e nacional. O exílio babilônico marcou um período de reflexão, arrependimento e renovação da fé para muitos. Isso, queridos, foi permitido por Deus, porque lá na frente eles foram restaurados. Lá na frente Deus fez uma grande obra. Então, tudo que acontece existe um propósito, existe uma intenção, digamos assim. Deus havia prometido que o exílio não seria eterno. Jeremias profetizou o seu retorno lá no capítulo 31 e a reconstrução do templo por um homem chamado Zorobabel e Neemias simbolizou aí a fidelidade divina e o renovo da aliança, conforme está em Esdras capítulo 6. Então, a destruição do templo, ela vai nos lembrar da seriedade do pecado e da importância da fidelidade a Deus. Irá nos mostrar que mesmo na crise, Deus age para restaurar e renovar, oferecendo graça e esperança. Então esse salmo irá nos mostrar que Deus está no controle de tudo. É compreensível aqui a dor de Asaf. Ele fala: até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? E ele vem com essa pergunta, né? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Queridos, tudo tem o seu tempo. Deus ele vai agir na hora certa, no momento certo. E aí nós podemos entender que tudo está no controle de Deus. Quando o nome do Senhor é ridicularizado, Deus está contemplando todas as coisas. E ele vem falando aqui: ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não é o meu nome não, Senhor. Não é Asaf que está xingando, não. Está xingando ao Deus de Israel, um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. E ele vem no 19: não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueça os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Então, o que eu imagino aqui? A vontade do salmista é que Deus acabe com todos, que Deus extermine todos, que Deus possa fulminar a todos os inimigos. Mas o grande detalhe é que Deus que permitiu. Deus é que usou Nabucodonosor para poder fazer essa grande destruição. Nabucodonosor não tinha nenhum vínculo com Deus, mas Deus usou para que isto acontecesse. Então nós vemos aqui nesse salmo pelo menos 3 consequências. Nós vemos a rejeição de Deus, nós vemos a corrupção do culto e nós vemos o silêncio do Senhor. O culto foi corrompido. O povo achava que Deus havia rejeitado. E nós vemos aqui o silêncio do Senhor. Porque diante de tanta afronta, o mínimo que se podia esperar era que o Senhor se levantasse para vingar seu nome e seu povo. Mas simplesmente Deus não faz nada. Deus não traz punição. Deus não impede a desgraça que havia caído sobre Jerusalém. Simplesmente Deus não agiu conforme a vontade do salmista. O que o salmista queria era que Deus agisse. E aí o que acontece? Eles estavam num momento de incerteza, de medo, e sem saber quando que cessaria o sofrimento. Porque o salmista fala: e não há ninguém conosco que saiba até quando. Até quando isso vai durar? Era uma situação que eles não tinham controle. Um dia desse aí, um grupo de humor, um conjunto, né, de humorista, ficou ridicularizando o nome de Deus, Porta dos Fundos.
e ali ridicularizou a igreja, a palavra de Deus, foi uma revolta muito grande. E nós vemos isso com frequência, existe uma profanação nos nossos dias. Mas Deus está ausente? Não. Deus está olhando todas as coisas. Deus está vendo tudo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer Deus como Supremo Senhor. Ele começa a reconhecer aqui no versículo 12, que ele fala: Mas tu, ó Deus, tens sido nosso rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com teu grande poder dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos. Então ele está começando a reconhecer aqui a grandeza de Deus. Sobre esses monstros marinhos, tem referência lá no livro de Jó, capítulo 9, versículo 8, Salmo 89, versículo 9, você pode conferir depois. Aqui também fala de animais do deserto. Esses monstros representavam as forças da desordem e do mal, conforme está lá em Salmo 104, versículo 26. Então, ele começa a reconhecer a grandeza de Deus aqui a partir do versículo 12. O que nós podemos aprender com tudo isso? Se a independência e a rebeldia do povo contra Deus foram a causa do juízo, o salmista diz algo no sentido completamente oposto ao pecado de Israel. Mas Deus é o meu rei desde os tempos antigos. Ele é quem promove libertação dentro da nossa terra. Esse é o reconhecimento de quem Deus é. Ele é um rei soberano, que deve ser obedecido, deve ser temido. Um Deus que liberta o povo submisso em graça e amor, só que ele vai fazer no tempo dele. Então o salmista estava sem entender o que estava acontecendo. Então o primeiro passo ele começou a fazer aqui no versículo 12, que foi para reconhecer a Deus, ele estava voltando à submissão e estava reconhecendo a Deus. E depois ele vem com uma segunda atitude, ele desejava a purificação do culto. O salmista diz: lembra-te disto, o teu inimigo tem afrontado o Senhor, e um povo tolo tem desprezado o teu nome. E quando ele fala lembra-te, o salmista não imagina que o Senhor se esqueça de algo ou que deixe de ver certos acontecimentos. Ele pede que Deus leve em conta a profanação do culto santo e a afronta ao seu nome e atue revertendo esse processo por meio do castigo aos inimigos. Ao dizer levanta-te, ó Deus, defenda a tua causa, o salmista roga que aquilo que o inimigo fez seja vingado e restaurado a fim de mostrar, por meio da restauração do culto desejado pelo Senhor, quão falsas eram as bravatas dos inimigos contra o Deus de Israel. Só que Deus ia agir quando, irmãos? No momento dele, na hora dele. Porque nada passa longe do olhar do Senhor. Deus está olhando e contemplando todas as coisas. E no versículo 19 ao 21, que são os últimos versículos, ele fala: não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois a violência em cada canto escuro do país. Não deixe que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueça os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Então ele começou a recorrer às verdades promessas de Deus. Porque no meio da destruição da cidade, do exílio do povo e da incerteza sobre os acontecimentos futuros, o pedido do salmista a Deus é: não te esqueça definitivamente dos teus aflitos. E Deus não se esquece, irmãos. Ele olha para cada aflição nossa. Ele está contemplando todas as coisas. E apesar dessa circunstância, essa não é uma oração sem esperança. Pois o conceito da aliança, conforme está no versículo 20, está presente na mente do salmista. Quando o salmista se lembra das promessas que Deus fez a Abraão, que está lá em Gênesis 13, 15, ele olha para o futuro e vislumbra paz e bênçãos na terra prometida para os filhos e filhas do patriarca. Então essa era a agonia do salmista. É um salmo de lamento.
um salmo de uma alma angustiada. Então, queridos, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Escute o Salmo 1, o estudo 1, para que você entenda o fundo, o pano de fundo histórico desse salmo e a grande dor que havia no coração do salmista. E que Deus possa te abençoar grandemente. O importante é que nada escapa do controle de Deus. Deus tem um controle de todas as coisas. Os inimigos podem até pensar que estão ganhando, mas a vitória é nossa no nome de Jesus. E para finalizar, eu quero finalizar com essa palavra de Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe. Amanhã estará um outro pastor aqui comentando o Salmo 75. Um forte abraço, que Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.